Durante a oitiva do presidente do INEP, Manuel Palacios, que foi convocado à Comissão de Educação da Câmara para prestar esclarecimentos sobre a prova do Enem do Lula, o deputado federal Abílio Brunini explicou o problema com o exame de admissão ao ensino superior. O deputado apontou: o que a gente está vendo hoje é que vocês estão fazendo uma seleção de militontos. Mesmo sendo interrompido pela extrema esquerda, que queria impedi-lo de falar, o deputado prosseguiu: a prova é ideológica para que eles possam selecionar militontos para dentro das universidades. É essa a intenção. A prova está clara. O deputado exemplificou, mostrando que se um aluno defender o agronegócio, será reprovado, enquanto um aluno, mesmo sem qualquer conhecimento, pode ser aprovado se demonstrar intimidade com a militância de extrema esquerda. Brunini resumiu: a ideia é, sim, a precarização do ensino no nosso país. O deputado Paulo Bilinski, por seu turno, utilizou uma questão para exemplificar o viés ideológico presente na prova e disse ao presidente do INEP: a sua obrigação é anular essa questão por o senhor ser professor, por o senhor ser um homem de idade. O deputado afirmou: é uma questão de honestidade intelectual. A ditadura da toga segue firme. O Brasil tem hoje presos políticos e jornais, parlamentares e influenciadores censurados. A Folha Política tem toda a sua receita, gerada desde 1º de julho de 2021, confiscada por uma canetada do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com aplauso e o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Todos os rendimentos de mais de 28 meses de trabalho do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Anteriormente, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Mesmo assim, a equipe continuou trabalhando como sempre, de domingo a domingo, dia ou noite, para trazer informação sobre os 3 poderes e romper a espiral do silêncio imposta pela velha imprensa, levando informação de qualidade para todos os cidadãos e defendendo os valores, as pessoas e os fatos excluídos pelo mainstream, como o conservadorismo e as propostas de cidadãos e políticos de direita. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, pela ausência de recursos para manter sua estrutura, cumprir seus compromissos financeiros e pagar seus colaboradores, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. A Folha Política atua quebrando barreiras do monopólio da informação há mais de 10 anos e, com sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, vamos seguir a mesma lógica. Imagina se o dono da empresa decide fazer um exame de avaliação para contratar o funcionário. E a primeira pergunta do exame é: um corrupto e famoso ladrão do dinheiro público foi descondenado e colocado como presidente. Qual o nome do presidente? Alibaba e os 40 ladrões é a alternativa A. Alternativa B, Che Guevara. Alternativa C, Lula. Alternativa D, Stalin. Se a pessoa for no Ministério Público denunciar que o empresário está fazendo uma prova ideológica para fazer a contratação do funcionário, como vai se portar? Será que ele vai dizer: olha, estão dizendo que o Lula é um ladrão? Alternativa C? E aí pode chegar lá o Lula e o Dino e toda a procuradoria falar que a questão é ideológica para a contratação de funcionário e não pode ser desse jeito.
Se tiver a pergunta 2, qual é o vice-presidente do Brasil? Dilma? Alckmin? Janja? E a pessoa responder Janja, vai estar certo ou errado? Vai levar para o Ministério Público também, porque o empresário não pode fazer provas ideológicas para fazer o questionamento dos seus possíveis funcionários? O que a gente está vendo hoje é que vocês estão fazendo uma seleção de militontos para as universidades. A prova é clara, do início ao fim, série de perguntas. A própria narrativa da prova, vocês começam contextualizando como valor positivo aquelas ideias que vocês concordam. E fazem um questionamento destrutivo das ideias das quais vocês não concordam. E nós já sabemos que o senhor é um famoso militonto da turma do PT. O senhor foi secretário da Dilma, o senhor foi do grupo do PT da esquerda, tinha interesse claro em fazer a distorção. Vamos garantir a palavra, vamos garantir os 5 minutos para o tempo. Para o tempo, nós não vamos permitir, não vamos, o tempo é dele, o tempo é dele, tá? Não, veja bem. Não há quebra de decoro parlamentar no que ele está falando. Ele tem liberdade de expressão. Então, vamos manter... Acho que o senhor não ouviu, presidente. Vamos manter... Vossa Excelência estava conversando lateralmente e não ouviu ele chamar o presidente do... Presidente, eu estou mantendo o nível alto, a nível Enem aqui, a nível de qualidade Enem. O nível está alto. Agora eu gostaria que o senhor e qualquer um desse pessoal da esquerda me descrevesse o que significa militonto. O que é militonto? Não vamos faça entrar, não vamos. Faça a definição. Se no para vocabulário o tempo aí tem... do deputado, para o tempo do deputado. Deputado, continue. Eu estou tentando, presidente, mas está dizendo que falar militonto é uma ofensa? Vossa Excelência então, não perdeu nem nada de tempo, já fizemos aqui as considerações a serem feitas, peço que continue com o uso da palavra. Obrigado, deputado. Presidente, tratar o presidente do INEP como se fosse uma pessoa qualquer, totalmente intencionada, fazer um exame de avaliação que buscasse a melhor avaliação do desempenho, é ignorância nossa. Nós não podemos fazer de conta que esse cara não é um militante. Não podemos fazer de conta que esse cara não é do governo Dilma. Só faltou ele colocar na prova aqui, a Dilma sofreu um golpe ou foi impeachment? E aí se a pessoa fala que foi impeachment, a questão está errada, porque está certo se fosse golpe. Foi impeachment, constitucionalmente. A pergunta que eu estou fazendo ao presidente do INEP e as afirmações que estou fazendo são claras. Ele é ideológico. A prova é ideológica. Não tem que fazer a pergunta para ele por que essa prova é ideológica. A prova é ideológica porque eles querem selecionar militontos para dentro das universidades. É para isso que a prova é ideológica. Para que depois eles possam manipular essas pessoas. E lá dentro das universidades ampliar a sua base eleitoral, a sua base política. É essa a intenção, a prova está clara. A prova está clara. Se você defende o agro aqui nessa prova, você reprova. Se você defende a economia aqui nessa prova, você reprova. Se você discorda das perguntas que tratam claramente de opinião, as perguntas de 1 a 26 são opinião. Opinião. E aí a opinião vai fazer uma validação. E um idiota, um aluno idiota que não sabe responder qual é a primeira pessoa do plural, vai ter acesso à universidade porque ele é um militonto e entende da pauta da esquerda, mas não sabe quem é a primeira pessoa do plural. Não sabe quanto que é 4 vezes 4. A ideia é sim a precarização da educação no nosso país, formando militontos dentro das universidades. Agora, querer desconsiderar que essa é a situação da prova atual apenas porque o cara aqui é um militante da Dilma... Ah, pelo amor de Deus. Não dá. Não dá. Por fim, é sujeira para todo lado, ninguém respeita a Constituição e ainda dizem que é o futuro da nação. Que país é esse? Que país é esse? O país do qual vocês querem destruir a educação do nosso país? É isso? Destruir a educação do país, tornar as pessoas mais pobres para ficar mais fácil de comprar voto, é esse o interesse? Pessoas desqualificadas para o mercado de trabalho, dependendo do governo, é esse o interesse? Eu recomendo às empresas e profissionais, façam uma avaliação antes de contratar os seus funcionários. Certificado de universidade não vale nada. Vou pedir silêncio só, presidente, por gentileza. Senhor presidente, eu sou delegado de polícia, eu ingressei na corporação via concurso público
trabalho com concurso público há 12 anos, então estou bem acostumado a trabalhar com banca, estou bem acostumado a trabalhar com questão. E o meu irmão fez essa prova no domingo. E ele me ligou e ele falou assim: Paulinho, porque para ele eu sou Paulinho, eu não sou o delegado Paulo Bilinski. A questão 89 está errada. Falei, por quê? Ele me passou a questão e eu li. A questão diz o seguinte: no Cerrado, o conhecimento local está sendo cada vez mais subordinado à lógica do agronegócio. De um lado, o capital impõe os conhecimentos biotecnológicos como mecanismo de universalização de práticas agrícolas e de novas tecnologias. E de outro, o modelo capitalista subordina homens e mulheres à lógica do mercado. Assim, e agora é o ponto, assim, as águas, as sementes, os minerais, as terras, entre parênteses, bens comuns, tornam-se propriedade privada. Além do mais, há outros fatores negativos como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, a superexposição, as chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. E aí o gabarito dessa questão, presidente, diz o seguinte: os elementos descritos no texto a respeito da territorialização da produção demonstram que há um cerco aos camponeses, inviabilizando a manutenção das condições para a vida. É isso que está no Enem? Que o agronegócio mata? Isso é absurdo, é errado. E mais, eu vou dizer para o senhor aqui uma questão técnica. Eu não vou entrar aqui em questão de ideologia, é questão técnica. Os bens, senhor diretor, os bens têm uma classificação e não existe a classificação de bens comuns. A questão está errada, o seu dever é anulá-la. O senhor contrata os professores, eles formulam as questões, mas a questão está errada. Tecnicamente, não existe essa classificação de bens em lugar nenhum. E mais, e a minha pergunta ao senhor é essa: qual é a relação entre manutenção das condições da vida e a questão? É uma questão completamente desconexa da realidade. Não existe chuva de veneno em lugar nenhum no mundo. Isso é guerra biológica, não é agronegócio. Como é que o senhor vai explicar para a maioria da população brasileira que trabalha no campo que o trabalho deles de colocar comida no prato do cidadão brasileiro é genocida, como o pessoal gosta de falar, incompatível com a vida? Eu vou dizer para o senhor de forma bem clara: a sua obrigação é anular essa questão, por uma questão de honra, pelo senhor ser professor, o senhor ser um homem de idade, que tem um nome, que tem que ser respeitado. O senhor não pode permitir que uma questão errada, tecnicamente incorreta, conste numa prova do Enem. Como é que eu vou explicar para o meu irmão que a questão está errada, mas o presidente do INEP acha que está certa? Na cabeça dele, contrariando a classificação dos bens, contrariando a estrutura da realidade. O senhor não pode permitir isso, senhor presidente. É uma questão de honestidade intelectual. O senhor concorda? É essa a minha pergunta. Muito obrigado.